Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 6. Todos acharam? Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 14, que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos, sabedores de que tudo havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para o Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso coração mortal, de maneira que obedeçai às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Até aqui. Bem, irmãos, aqui nós temos um texto no livro de Romanos, que ele nos fala sobre a prática de exercer a graça de Deus. Ele nos ensina o exercício da graça de Deus. Esses dias eu fiz uma pergunta para uma pessoa que frequenta essa igreja nova, né, que o pessoal chama de igreja da parede preta. E essa pessoa, eu perguntei para ela assim, ela estava falando alguma coisa de graça, né? Aí eu falei assim, mas você sabe o que significa graça? Ela falou assim, uma pessoa que ri bastante. Aí eu olhei e falei, oi? Uma pessoa que ri bastante. Eu falei, não, graça não é isso. Quando nós falamos da graça no sentido bíblico, nós estamos falando de um benefício que nós recebemos de Deus sem mérito algum. É um favor não merecido. É algo que Deus faz por mim e que eu não mereço receber. Não tem nada de ser engraçado. Aí ele ficou sem graça. Eu falei, você nunca aprendeu isso na igreja? Seu pastor nunca te ensinou isso, tendo em vista que ele frequenta a igreja há muitos anos. Enfim, ficou sem graça, a gente mudou de assunto e tudo certo. Ou não, né? Tudo errado, na verdade. Mas a gente precisa ter a identidade de entender que a graça de Cristo recai sobre nós. E o apóstolo Paulo, ele tinha um pouco de receio de como que as pessoas ali de Roma pudessem encarar o significado da palavra graça. Em algumas vezes nós não temos muito bem a compreensão do que é graça. Como acabei de citar no exemplo aqui de uma pessoa de uma outra igreja que fez uma confusão com a palavra de graça, né, com engraçado. Então, às vezes a gente precisa tomar esse cuidado. Não temos essa compreensão e isso nos traz uma preocupação. E isso fez com que o apóstolo Paulo não ficasse preocupado, a ponto de discorrer no texto falando sobre o valor da graça, falando sobre a importância da graça e falando o quanto que nós devemos valorizar a graça, que é algo recebido de Deus, do qual nós não temos mérito algum. E aí, diante disso, ele vai falar assim, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A graça no processo de salvação, um favor não merecido.
O que o apóstolo Paulo faz é uma pergunta retórica, aliás, duas perguntas retóricas logo de início. E nessa pergunta retórica, é óbvio que ele já sabia a resposta, mas ele também queria que as pessoas compreendessem, né? Então ele usa muito dessas perguntas retóricas. E aí ele vai dizer, o que eu posso fazer para aumentar o valor da graça? Vou pecar cada vez mais para a graça de Cristo ser cada vez maior? Não, de modo nenhum. Antes que alguém pudesse tentar responder alguma coisa, né, ele vai dizer não, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Primeiro que nós precisamos considerar e entender o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que faz separação entre nós e Deus. E nós sabemos que o maior viés de separação é o pecado quando entrou no mundo. Por quê? Ele criou um abismo entre nós e Deus. Esse abismo traz a ideia de inacessível ao homem chegar até Deus. De uma maneira pura, de uma maneira plena e de uma maneira em que ele tenha direitos. Ele não tem mais. O abismo, quando foi causado pela introdução do pecado no mundo, acabou rompendo. E esse momento em que é rompido, já existia um plano de salvação para que nós tivéssemos acesso por cima desse abismo que foi aberto e construído. E esse acesso chamou-se, então, Jesus Cristo. Então, ele foi o meio, a ponte, que nos liga dentro de um caminho seguro e em conformidade com aquilo que é ensinado por Deus. Nós só conseguimos atravessar a ponte se esta ponte estiver edificada em Cristo. Fora isso, nós não conseguimos chegar do outro lado do abismo. Reparam o quanto que é interessante. Não depende da sua força, não depende do seu esforço, não depende de você atravessar o abismo. O abismo precisa ser construído do lado de lá. E quem constrói essa ponte é Deus. E essa ponte é construída em Cristo, porque houve o plano da salvação de Cristo, então, vir e criar a condução para que nós chegássemos novamente a Deus. Qual é a sua participação nisso? Louvá-lo e bendizê-lo. Mas esforço seu para chegar lá, sinto muito, não teve. Não teve esforço seu para chegar lá. Mas de outra maneira, cabe a nós agora, que somos conduzidos a Deus por este caminho, né, que liga esse abismo, agora cabe a cada um de nós seguirmos de maneira obediente e eficaz. Eu quero que vocês entendam a questão da ordem das coisas. Deus não nos salva porque nós somos competentes, bons, né? Deus não nos salva com vista à meritocracia, porque se é por mérito, é por garantia sua. Deus não tem nada a ver com isso. É você que trilhou o caminho, é você que foi, é você que fez, é você que sobressaiu aos demais, então não há mérito. Eu quero que vocês entendam que não há como relacionar a palavra meritocracia dentro da estrutura bíblica com graça. Ou você recebe a graça de Cristo e entende que por ela você é conduzido, ou você entende que, de certa forma, você anda conforme os seus próprios passos, recebendo todo o mérito daquilo que você produz. E aí você percebe que nesse, que é a graça, Deus está no controle de tudo. No outro, que é o mérito, Deus não está nele. Porque o autor de tudo é você. E aí o problema é seu. Deu para entender? Até aqui? Tudo certinho? Essa coisa de ficar falando tudo bem até aqui, isso os professores aqui devem entender mais ou menos. A gente é muito assim, né? Entendeu até aqui? Certinho? Mas eu esqueço que a gente está no sermão, vocês não vão poder levantar a mão e falar. Só depois do culto. E aí ele entra com a palavra batismo, no versículo 3. Ele vai dizer assim, ó, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Como assim, pastor?
Primeiro que a gente aqui tem uma coisa muito tendenciosa. Já falei isso aqui na igreja com vocês, é a questão da tradução, né? Quando as pessoas acham necessário, traduz o batismo por purificação. Quando eles não acham necessário, eles não traduzem e mantêm a palavra, que a palavra literal é baptismo, né? Então eles querem manter a palavra, batismo. Batismo tem sempre um sentido cerimonial, enquanto que o significado da palavra em si é purificação. Quer ver? Vamos reler de novo e vamos trocar a palavra batismo por purificação para vocês entenderem como que fica mais fácil. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos purificados em Cristo Jesus, fomos purificados na sua morte. Não ficou mais tranquilo de entender quando você faz isso? Por quê? É através de Cristo que nós somos purificados. É através de Cristo que nós somos limpos. Ou seja, sem Cristo não há batismo. Sem Cristo não há purificação. E o texto diz além que nós fomos purificados na sua morte. E aqui o judeu ele entra em combustão, porque existiam leis próprias que eram referentes ao morto, à morte, ao cadáver. E aí eles lendo um versículo desse, purificação, fomos purificados pela morte. Eu não sei se vocês viram um vídeo de duas meninas no Paraná, que elas estavam vandalizando o cemitério, sepultura. Vocês viram isso essa semana? Três meninas jovens. É que uma gravava e a outra estava mexendo nos corpos. Meninas de menores. Ninguém está entendendo até agora o que está acontecendo com essas meninas no Paraná. E elas ficam mexendo nos cadáveres, filmam os cadáveres, e elas pegam sem nojo, sem nada. E a gente sabe que assim, é extremamente perigoso. Além de ser algo criminoso, você invadir um cemitério para fazer isso, além de ser criminoso, ainda assim é algo que da visão daquilo que é higiênico, é perigoso. Ali o corpo está cheio de bactérias, né? E é perigoso, e elas estavam manuseando e estavam nem aí. E para o judeu é essa a ideia também. A ideia de que a morte, o processo de morte, o processo que o corpo deixa de ter vida, ele passa a ser algo vazio. E passando a ser algo vazio, ele passa então a ter todos os micróbios aí necessários, enfim. E aí tudo isso vai fazer com que a visão da morte não seja uma visão de purificação, mas seja uma visão de contaminação, que não tem absolutamente nada a ver com purificação. Pelo contrário, é cabulosamente pior. Então, quando eles veem essa expressão, Jesus nos purificou na sua morte, aí a gente não pode entender de maneira literal. A gente precisa entender que o apóstolo Paulo ele está falando aqui que com a morte de Cristo, pela morte de Cristo, através da necessidade da morte de Cristo, é que nós poderíamos ser purificados. E aqui nós temos a atribuição à obra de outro, não a minha, mas a obra de Cristo. Ou seja, foi necessário que Cristo morresse para que eu recebesse passivamente a salvação, a purificação. Deu para entender? E ele não para por aí, ele continua. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E eu acho muito interessante, porque nós temos alguns irmãos de outra denominação, que não batiza por aspersão, mas que batiza por imersão. Aquela galera que pega lá e joga e afunda até mesmo ver Jesus e depois volta para ver se realmente viu. Enfim, eles utilizam esse texto daqui para dizer que a imersão é o correto e a aspersão é errada. Mas aonde é que aqui no texto está falando sobre forma de batismo?
Então, eles alegam o seguinte: deitar no tanque ou no rio, ou na piscina, seja lá onde for, e subir é o símbolo de que a pessoa está deitando com Cristo e ressuscitando com Cristo. Não tem nada a ver. Como eu acabei de falar para vocês, a palavra batismo aqui significa o quê? Purificação. E aí, se você pegar o texto e ler de novo, não faz sentido deitar ou levantar. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pela purificação, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, a ideia de falar da sepultura e do retornar da sepultura, nós estamos falando de que com ele nós fomos, já que nós, pela morte dele, fomos purificados, então com ele nós morremos. Cristo ficou sobre o poder da morte por quantos dias? 3 dias. E aí então ele ressuscita. E a figura de linguagem está nisso. Com ele nós morremos, com ele nós permanecemos e com ele nós ressurgimos em vida, em novidade de vida, como diz o texto mais à frente. Mostrando para cada um de nós que, na verdade, a novidade de vida é o que faz a diferença. Batismo não traz salvação. Viu, Calil, Érica? A salvação ela acontece antes. E o batismo é o sinal visível daquilo que Deus opera no coração de cada um daqueles. Eu poderia fazer uma pergunta para vocês o seguinte: estamos aqui na igreja, pode ter alguém que ainda não seja batizado. Saiu da igreja, Deus livre e guarde, mas atravessou a rua ali para poder pegar o carro, vem um outro carro desgovernado, pum, matou. E aí? Não estou causando medo, tá? Não estou falando que é para você batizar logo, não. Calma. Mas aí aconteceu aquela fatalidade exatamente com um irmão ou com uma irmã que não está batizado. Vocês sabiam que 90% das denominações no Brasil, elas vão dizer que essa pessoa, infelizmente, morreu e foi para o inferno? Sabiam disso? Absurdo, né? Mas é isso que eles vão dizer. E a alegação é, porque não foram batizados. Porque a igreja teima em compreender a palavra batismo apenas com o seu significado cerimonial e não com o significado da palavra. Parece inocente, mas é bem grave, porque isso leva a igreja a uma ignorância tão grande de não compreender que o batismo é a obra que o Espírito Santo de Deus faz no coração das pessoas. Eu costumo dizer que se hoje a gente fosse colocar um modelo vivo, prático e eficaz de batismo, porque João Batista diz o quê? Eu batizo com água, mas virá aquele que batizará com fogo. Se a gente for literal, hoje aqui, em vez de a gente pegar o Calil e a Érica e jogar água na cabeça, a gente tinha que fazer 2 fogueiras e colocar fogo. Porque o fogo é mais eficaz. Em Israel, quando acontecia alguma espécie de contaminação geral, onde as casas eram contaminadas e tudo, eles tinham um tratamento que era ou por água ou por fogo. E quando a coisa era muito grave, por exemplo, quando a pessoa tinha... Ai, me ajuda aí a ler aquela doença. Oi? Lepra. Eu não sei porque estava na minha cabeça capela. Não tem nada a ver. Mas é a lepra. A lepra, por exemplo, ela era uma doença sem cura. Então, quando eles descobriam alguém que tinha lepra, aquela casa ela era isolada, as pessoas que moravam naquela casa elas eram isoladas, entravam em observação para ver se tinha ou não tinha um sintoma. Tudo que era de utensílio utilizado por eles era queimado. A casa passava por um processo de queimação também. Porque só assim eles se livravam da possibilidade de contrair a doença. Então, quando nós falamos da ideia do pecado, hoje, se a gente está falando de uma espécie de purificação que foi prevista por João Batista, é a com fogo.
Mas eu fico imaginando, os que entendem a palavra batismo de uma forma cerimonial, por que não entende fogo de forma cerimonial ou literal? Porque as pessoas são seletivas para julgar, para condenar as pessoas, para dizer que alguém dentro da igreja morreu sem ser batizada, vai para o inferno, quando na verdade o batismo ele acontece de maneira muito subjetiva ao coração da outra pessoa, do qual não cabe você julgar. Você tem que julgar o que Deus faz no seu coração. No coração do próximo, não. Não cabe a você. E dizer que alguém não vai para o céu porque ela não se batizou, porque a igreja, né? A igreja tem uma lista de cobrança enorme para poder batizar alguém. Alguma. Tem aquela lista enorme. Né? Ah, o irmão faz isso, não pode batizar. O irmão faz aquilo, não pode batizar. O irmão, não. Primeiro a gente precisa tratar tudo isso, aí depois a gente vai batizar. Mas Deus já está ali, ó, trabalhando no coração daquela pessoa. Deu para entender isso? Então não cabe à igreja julgar, não cabe à igreja condenar, não cabe à igreja dizer, né? Nós não temos porteiro do céu. Quem a igreja coloca para dentro e quem a igreja coloca para fora. Se tem alguém a qual pertence o portão da salvação, é a Cristo e não a nós. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ou seja, outrora, antes de sermos purificados, nós servíamos basicamente ao pecado, vivíamos para ele. Vivíamos fazendo aquilo que nos agradasse, que nos desse prazer. E pasmem, a nossa natureza humana, ela não se satisfaz em fazer o bem. O que geralmente nos dá prazer é fazer o mal. Estou dando até um sorriso psicopata aqui de propósito. Né? Que a gente é mal. Se a gente puder fazer mal para o outro, a gente faz. O bem que a gente precisa fazer, a gente se esquece. Mas o mal, nossa, é 2 palitos, como diz meu tio. Como dizia meu tio. Enfim. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Quando Ele traz de volta para a vida, e essa vida agora do qual Ele nos qualifica e nos traz de volta, é a vida eterna. Isso não quer dizer que eu não tenha que ter pecado, porque eu sempre terei pecado. Mas o que a Bíblia ensina para nós é que nós não somos mais escravos dele. E que nessa nossa nova vida, nós não teremos mais prazer nessas coisas. Nós não iremos agir de maneira natural, mas seremos transformados, moldados, a viver a vida que Deus quer que nós vivamos. E mais do que isso, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considera-se morto, porque antes você não tinha noção. Você pecava de uma maneira sem conhecimento, porque você era naturalmente pecador. Quando você conheceu a palavra de Deus, você se tornou o quê? Alguém com compreensão da vontade de Deus e da não vontade de Deus. E agora você consegue qualificar o que é pecado e o que não é pecado. E você consegue orar, gerar comunhão com Deus e pedir ao Senhor que te livre do pecado, o qual antes você não conhecia, porque você cometia todas as atrocidades, mas vai chegar uma hora ou outra que você vai se pegar pensando no mal, vai pegar-se pensando em coisas inapropriadas, e aí quando você percebe, você está agindo de forma inapropriada. E quando isso acontece, nós temos alguém que nós podemos chegar, nos direcionar e pedir perdão. Aquilo que nós não sabíamos antes, por quê? Porque nós não tínhamos conhecimento do pecado. Então, o pecado, dentro de uma visão de erro, ela não era compreendida por mim antes. A partir do momento que eu tenho Cristo, que eu aceito Cristo, que eu ando com Cristo, a partir desse momento, eu consigo ter a compreensão de que eu falho, de que eu erro e de que é necessário que eu peça perdão. Compreendem isso?
Não existe ninguém que seja cristão e que não vai ter a necessidade de pedir perdão, porque somos pecadores, mas o pecado não nos domina como antes, porque hoje o Senhor nos trouxe o conhecimento da verdade e nós conseguimos refletir sobre quem nós somos. Conseguimos refletir sobre quem Deus quer e exige que sejamos. E que Deus, assim, nos ajude na prática diária de sermos melhores como cristãos, como seguidores de Cristo. Mas o seguidor de Cristo de verdade não é o seguidor de qualquer Messias, mas é o seguidor de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe.